Pode se assentar em nome de Jesus. Boa tarde, graça e paz. Que o Senhor nos conceda a graça, em nome de Jesus. O intuito aqui é trazer para você um pouco da experiência da sala de aula, do carisma. Vocês viram que a pastora Dai, ela teve que parar o boa tarde dela porque ela estava fora do horário. No carisma, o professor pode atrasar, mas a aula tem que começar no horário. Nada atrasa. No carisma, nada atrasa. Então, eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho, né? Vai ser mais ou menos estilo escritor de Hebreus. Eu tenho muito para falar, mas pouco tempo me foi dado. Se você não entendeu a referência bíblica, se faça a sua inscrição no final dessa sessão no carisma, tá? Que aí você vai pegar a referência em nome de Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito de crescimento espiritual. Amém? Vocês aí do fundo estão ouvindo bem? Vocês estão bem assim? Glória a Deus, né? No final, irmão, vai dar certo. Normalmente, as aulas do carisma, no final, a gente entende que não converteu. Mas isso é uma sensação normal, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Bom, primeiro eu vou apresentar para vocês o que a matéria crescimento espiritual fala, né? A grade da matéria. Né? Logicamente que pelo tempo que eu vou ter aqui, eu só vou conseguir abordar um tópico da matéria só, mas é só para deixar vocês um pouquinho com água na boca. Amém? Glória a Deus. Então, os princípios que a gente aborda nessa matéria, eles são princípios aos quais você consegue utilizá-los no seu dia a dia. Por exemplo, na criação de filhos. Você consegue utilizar esses princípios dessa matéria. Você consegue utilizar os princípios dessa matéria num discipulado, num treinamento de líderes, né? Até mesmo no próprio mundo corporativo. Né? Você consegue utilizar os princípios que são abordados nessa matéria. Logicamente que a gente dá uma ênfase em relação à vida espiritual, né? Mas você consegue utilizar esses princípios em todas as áreas da sua vida. Então, em primeiro lugar, o que é abordado é a importância da maturidade. É o que é destacado, que é o que, inclusive, que nós vamos falar hoje. Eu vou tentar falar tudo, né, da importância da maturidade hoje. Por que aos olhos de Deus, esse tema ele é tão importante? Nós vamos dar ênfase, a gente dá ênfase, né, há uma frase que, inclusive, é o título da leitura da matéria, que é mantenha fora do alcance de crianças. Né? Inclusive, você vê essa frase, você vê muito em medicamento. Né? Quando alguém pergunta se um remédio é bom ou ruim, a resposta tem que ser depende. Depende da dose que você toma. Depende de quem administra o remédio. Porque aquilo que, por um lado, pode salvar a sua vida, se ingerido numa quantidade errada, pode ser letal. Então, a diferença do remédio e do veneno é a dose. E as crianças não podem ter acesso a isso. Então, quando falamos de maturidade, precisamos realmente entender qual é o peso dela, a importância desse tema diante de Deus. Depois que a gente destaca, né, o que é a maturidade, a gente começa a ver o caminho de acesso ao que nós chamamos de herança plena. Existe uma herança, irmão, para mim e para você. E nós precisamos entender a valorizar essa herança. Porque se a gente não conseguir valorizar o caminho de destino, o local de destino ao qual nós estamos trilhando, a gente não vai conseguir valorizar o caminho.
Se a gente não valoriza o destino, o objetivo, a gente não consegue determinar a importância do caminho. O caminho que nos conduz a ele. Né? E assim, a matéria, essa parte da matéria é para inspirar, para que todos possam caminhar em direção a essa herança, aquilo que Deus tem à minha e à sua disposição. Depois a gente vê que a gente pode viver a plenitude do que Deus tem. É necessário, para vivermos isso, mais do que fé. É necessário sermos maduros. Nós precisamos da maturidade. E o porquê da maturidade além da fé? Não concorrendo, a gente não concorre com a fé, eu não estou dizendo algo que vai substituir a fé, mas é um complemento da nossa fé. E por que esse complemento é tão importante e tão necessário? Depois de elevar a importância tanto da herança, tanto da maturidade, como acesso a essa herança, a gente destaca um contraponto, que a gente chama dos prejuízos da imaturidade. A gente precisa entender, começando pela perspectiva espiritual, se estendendo às outras áreas da nossa vida, o quão nocivo, o quão danoso e prejudicial pode ser a falta de maturidade. Depois de estabelecido esse contraponto, a gente destaca o princípio bíblico do crescimento espiritual. E aí a gente começa a falar de crescimento. Falando do progresso, falando de amadurecimento. Depois nós falamos a respeito das fases do crescimento. A palavra de Deus compara o crescimento espiritual com o desenvolvimento natural. A Bíblia fala que um nascido de novo é um bebê. Depois ela diz que nós não devemos ser como meninos. A Bíblia fala de nos tornarmos adultos. Existem terminologias na Bíblia como filhinhos, jovens, pais. E a gente fala a respeito dessas etapas e alguns dos seus comportamentos e também os tratamentos necessários em cada uma dessas fases. Para então a gente estabelecer o grande alvo da maturidade, o grande alvo da vida cristã, como sendo alcançar a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Isso é o que a gente pode classificar como sendo o propósito central da redenção. A nossa transformação de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Depois que nós estabelecemos isso, então a gente volta a como o processo de maturidade, como pode acontecer algumas coisas neste processo que nós chamamos de desconfortos necessários. Matou muita gente na prova isso. Processos no nosso dia a dia que vão nos ajudar a romper, vão nos ajudar a crescer, a avançar, a amadurecer, e eles são de extrema importância. Esses processos precisam ser entendidos, não apenas para que possamos regular a nossa relação com Deus sem crises desnecessárias, como também para que possamos ajudar outros que estão passando pelo mesmo processo. Tem uma coisa que a gente tem aprendido, é que normalmente aquilo que a gente sofre vira o nosso ministério. São os desconfortos necessários. E a gente conclui a matéria falando a respeito de uma confiança plena em Deus. Confiança plena em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Pode acontecer o que for, você pode estar na situação que for, mas você entende o processo de amadurecimento ao qual você está, e você confia no Deus ao qual você serve. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós lhe pedimos graça.
o favor para nos conduzir a este lugar de compreensão e entendimento, de revelação da Tua palavra. Oramos, Deus, para que, enquanto a instrução da Tua palavra nos alcança, e juntamente com ela venha, Pai, a ação do Teu Espírito Santo, produzindo em nós o consolo. A Tua palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós clamamos para que o poder da Tua palavra nos toque naquele lugar mais profundo do nosso íntimo hoje. Não apenas trazendo esclarecimento, não apenas trazendo compreensão dos princípios do reino espiritual, mas trazendo também o Teu toque de restauração, trazendo consolo e nos levando àquele lugar de resposta à altura da Tua palavra, com este trato personalizado do Teu Espírito Santo conosco. Nós oramos, ó Pai, em Teu nome. Amém e amém. Então nós vamos falar sobre a importância da maturidade. Fundamentamos aquilo que cremos e o que ensinamos na palavra de Deus. E nós vamos começar lá em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 1, do 1 ao 7 que nós vamos ler. Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao 7. Diz assim o texto: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas, estando sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. É interessante a gente observar que há questionamentos por parte de estudiosos, que se o exemplo que Paulo está dando era lei ou um costume do Império Romano. E essa dificuldade de opiniões é porque você encontra na literatura antiga tanto menções de um costume, como também menções de lei. E essa divergência leva alguns a tentar achar a seguinte conciliação: das duas a uma. Ou o que durante muito tempo era um costume e depois virou lei, ou pela imensidão do Império Romano, um império de proporções mundiais, alguns acreditam que em determinadas regiões aquilo era tratado como costume e em determinadas regiões era tratado como lei. A verdade é que o mais importante para nós não é se era costume ou lei, é que Paulo usa isso como um paralelo espiritual para definir um princípio que, independente no natural ser lei ou costume, não muda para nós a aplicação que ele faz. Algumas palavras desse texto que elas são chave. Quando consideramos o contexto, a analogia, essas palavras, e eu acredito que a frase que já aparece logo no versículo 3, quando ele diz assim, assim também nós, mostra de fato a aplicação do paralelo, da alegoria, que é dirigida a mim e a você, e a nossa relação com Deus. Dito isso, nós precisamos entender a mensagem do texto. Basicamente, duas coisas estão sendo ditas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, nós podemos olhar dentro do contexto geral da Epístola de Gálatas, não só desse capítulo. E o apóstolo Paulo está dizendo que a vinda de Cristo se deu na plenitude dos tempos, com o propósito de nos fazer filhos de Deus. Antes da vinda de Cristo, antes da nova aliança, a nação de Israel tinha promessas que sinalizavam aquilo que eles tinham direito.
Mas a materialização de tudo isso só se tornou disponível por intermédio de Cristo na nova aliança. Esse, então, ele é o assunto principal que Paulo está abordando. Uma coisa que, para vocês que estão pela primeira vez numa sala do Carisma, se o professor está falando rápido demais, tem que falar o quê? Vamos lá. Agora, o que nós não podemos negar é que, ao usar um exemplo para falar a respeito disso, Paulo sinaliza que também há uma necessidade de maturidade para que nós, da nova aliança, que hoje já somos filhos, que não somos mais escravos, para que possamos usufruir da plenitude do que Deus tem para nós. Para isso, nós precisamos de maturidade. Então, nós precisamos avançar do estágio de um garoto novo e imaturo para o estágio de um filho que tem maturidade. Para que então, somente então, nós possamos desfrutar da herança. Nós podemos aplicar na vida espiritual aquela frase, que eu já citei, que a gente encontra nas caixas de medicamento, que é mantenha fora do alcance de criança. A razão pela qual se utiliza isso é porque aquilo que tem uma boa utilidade para o seu fim específico, utilizado de uma forma correta, pode, utilizado por quem não entende, ser letal. Se você tem um medicamento para um fim específico, utilizado por quem sabe o que está fazendo, ele é bem aplicado. Agora, quando você utiliza de forma errada, mesmo ele sendo um medicamento para poder ajudar em alguma coisa, ele vai dar problema. Se quem não tem o devido conhecimento, a devida maturidade, quando aplica de forma errada, se torna algo nocivo. Então, quando nós falamos de uma herança que Deus tem para nós, e Deus tem uma herança para nós, só o pessoal da frente aqui está entendendo, né? Glória a Deus. Deus tem uma herança para nós. Nós precisamos entender que, de uma forma geral, esta herança ela é boa, desde que devidamente administrada. Porque quando destacamos este aspecto da herança nas mãos de gente que não tem maturidade, normalmente isso pode acabar sendo um grande problema. Vou dar um exemplo para vocês. Estatísticas dizem que 90% dos grandes ganhadores de loteria gastam tudo, liquidam, exterminam com o prêmio em menos de 2 anos. Aí tem sempre uns irmãos crentes dentro de sala de aula. O pastor está falando de jogo de azar. Vamos manter o foco, irmão. Vamos tirar toda a parte espiritual disso. Muitas vezes tratamos assuntos como esse como se envolvesse só a questão de bênção e maldição. A questão, irmão, é mais abrangente. Uma outra estatística mostra que a maior parte de herdeiros de impérios bilionários, de grandes corporações, eles têm uma grande inclinação a destruir aquilo que a geração anterior construiu. E, na verdade, o que nós temos em comum não é que necessariamente um império bilionário possa ser algo amaldiçoado. Aliás, irmão, a Bíblia não fala que você tem que ser pobre e miserável. Amém? Vai olhar os personagens bíblicos. Abraão era rico. Davi era rico.
Salomão era rico. Aí na minha vez não vou poder? Deus não tem filho predileto, irmão. Mas tem filhos que sabem pedir. Tem filhos que sabem pedir. Então, o império bilionário não é algo que pode ser amaldiçoado. Mas é o fato de que pessoas que não estão preparadas para determinado nível de gestão, normalmente tende a pôr a perder aquilo que tem valor, independente se é bênção ou maldição. Nós estamos falando aqui, irmão, de capacidade de administração. Nós estamos falando de gestão que envolve não só o elemento intelectual ou o conhecimento natural, mas envolve a maturidade emocional. Eu diria, acima de tudo, aplicando a vida com Deus, a maturidade espiritual. Eu tenho um carro, eu tenho 2 filhos. O meu carro é dos meus filhos. Mas nenhum dos 2 pode dirigir o carro. Porque eles não têm maturidade para isso. Eles não têm idade para isso. Eles não estão preparados para isso. Então, o ponto destacado por Paulo aqui, que está em questão, é que quando o herdeiro atinge o tempo da maturidade, ele já não precisa mais de tutores ou curadores. Outra versão diz guardiões e administradores. Essas pessoas, elas eram destacadas pelo pai, para que no caso do pai faltar, o filho tivesse quem o guardasse, mas também tivesse quem guardasse a herança para o filho. Porque se um filho maturo assumisse logo a gestão da herança, tudo aquilo seria comprometido. Então, até um tempo determinado, e em lugares distintos do Império Romano, se falava da maturidade aos 16 anos, aos 18, aos 20, aos 21, há casos até de aos 24, aos 26 anos, achados nos escritos nas literaturas antigas. Então, a verdade é que isso parecia estar muito mais ligado à opinião do pai do que necessariamente algo comum, como temos, por exemplo, na lei brasileira, que a maturidade é aos 18 anos e a maturidade absoluta aos 21. De qualquer forma, o pai poderia estabelecer o tempo de acordo com aquilo que ele queria em um testamento, dizendo quando é que as pessoas teriam ou não acesso àquela herança. No novo comentário bíblico, eu não sei falar inglês, irmão. Só língua estranha. Beacon George Lyons. Ai. Saiu bem? Glória a Deus. Então, ele esclarece dizendo o seguinte: Paulo tentou ilustrar o relacionamento entre lei e promessa às leis de herança contemporâneas, especificadamente da prática da lei romana chamada tutela in pubris, que era o guardião do menor, ou mais especificamente, tutela testamentária, o guardião estabelecido por testamento. De acordo com a tutela in pubris, o filho abaixo da maturidade, na época da morte do pai, ficava sob custódia do tribunal. E o tribunal escolhia um guardião legal para administrar as questões financeiras do filho até ele chegar à maturidade. Por meio da tutela testamentária, o pai, entretanto, poderia designar no testamento
quem ele gostaria que fosse o guardião legal do filho. O fato é que nós precisamos entender e reconhecer que o próprio Deus tem uma herança para cada um de nós. Na matéria, no desenrolar da matéria, eu falo a respeito das questões da herança. Mas seja essa herança espiritual, seja ela algo de ordem material, o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos ter maturidade. Muitas vezes nós não conseguimos perceber a importância que a própria palavra de Deus dá para essa questão da maturidade. Nós não enxergamos a sua importância e, portanto, nem buscamos ela e nem buscamos desenvolvê-la. Mas quando começamos a perceber que não adianta apenas sermos herdeiros, e meu irmão, você é co-herdeiro com Cristo. Amém? A Bíblia fala que você é co-herdeiro com Cristo. Ah, mas por que eu não herdei? Porque você não amadureceu, querido. Mas precisa crescer, esse negócio de amadurecer, crescer. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento, irmão. Você precisa crescer. Você precisa de maturidade. Para que a gente possa desfrutar de uma forma plena, nós necessitamos de maturidade. E isso nos coloca numa outra condição, onde começamos de fato a valorizar esse destino a ser alcançado. Começamos a valorizar a maturidade. Começamos a relacionar quais são os benefícios que estão à nossa disposição. O que podemos de fato experimentar e viver em Deus a partir disso. Então, olhando para a declaração de Paulo lá em Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Talvez uma olhada rápida para esses versículos 6 e 7, ele diz, não aquele filho menor de idade que está nivelado a escravo, é algo que eu não sou mais. A Bíblia está dizendo, não somos escravos, nós somos, tem uma meia dúzia de filhos só. Ô irmão, tem umas palavras que é lançado assim na igreja, você não pode perder a oportunidade, irmão. Não pode. A gente já participou de conferência em BH que a palavra saiu do altar, a gente pulava para pegar. Com medo dela passar muito alto assim, pulava para pegar. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Mas, se formos filhos imaturos, estaremos nivelados à condição anterior de escravos. No entanto, se nós somos filhos maduros, poderemos ser introduzidos naquilo que Deus tem para nós. E eu não estou falando apenas da plenitude das bênçãos. Muitas das vezes nós deixamos de levar em conta aspectos importantes da vida cristã e da caminhada com Deus, como o propósito que Deus tem para nós. Tem gente que quer alcançar a coisa muito rápida. Eu acredito que existe uma medida cheia do ministério que pode ser vivida ou não. Há pessoas que acabam não completando aquilo por diversos motivos e razões. Mas um dos mais recorrentes é que nós não nos deixamos ser trabalhados por Deus, preparados de modo a poder experimentar este crescimento, que então nos permitiria estar adequados àquilo que Deus está nos chamando. A gente precisa ser preparado. Com base nisso, eu vou destacar mais uma vez a importância da maturidade, como esse acesso a este lugar da plenitude que Deus tem para nós. Precisamos entender que, à medida que amadurecemos,
Deus vai confiando coisas a nós. De forma progressiva, irmão. De forma progressiva. Tem pessoas que atingem um nível espiritual pela busca. E quanto mais você busca Deus, mais Ele derrama dele na sua vida, amém? Quanto mais você se prostra e clama e busca a Deus, mais Ele derrama sobre você, amém? Amém? Mas se a sua maturidade física e emocional não acompanhar este crescimento espiritual, nós vamos ter um problema. Nós vamos ter um problema. Precisa haver um equilíbrio nesse crescimento. Precisa haver um equilíbrio. E a gente vê pessoas querendo alcançar rápido demais lugares. Pessoas querendo alcançar rápido demais posições. Pessoas com foco somente nos lugares aonde ela quer chegar, nas posições. Mas ela não tem maturidade para aquilo. Tem gente que acha que, por exemplo, não, eu tenho um chamado para ser pastor. Quando a pessoa fala isso comigo, eu começo a rir, irmão. Eu falo, passa uma semana comigo. Porque, normalmente, quando se fala de chamado pastoral, o que a gente quer é aquilo que nós vemos. E o que nós vemos é legal pra caramba. Você está no altar, profetizando, liberando palavra, botando a mão sobre as pessoas, o Espírito Santo está enchendo ela. Isso é legal pra caramba, irmão. Mas eu estou descobrindo que isso não é nem 1% do chamado pastoral. Essa é a parte que você descansa no chamado. Na hora que tem que sentar lá em cima, na sala, e começar a atender as pessoas, e começar a ouvir os problemas das pessoas, e começar a ter que ajudá-las nos problemas. Pastor, vou matar minha mulher. Mata não, peraí. Segura a tua onda. Vou para um churrasco. Glória a Deus, vamos para um churrasco. Pastor, morreu alguém aqui, só pode vir? Não, vamos para o churrasco mais. Pastor, tem que pagar o aluguel, tem que pagar água, luz, telefone. O que a gente vê é maravilhoso. Mas não é nem 1% do chamado pastoral. Uma coisa, irmão, que você não vê quando você está vendo o pastor no altar. Você sabe o que é? É passar horas e horas estudando. Aqueles que não gostam de estudar até arrepiou agora. Que isso, pastor? Tem que estudar? Tem, irmão. Muito. Senão daqui a pouco você está pregando João 23. E quem viu entendeu a referência. Quem já viu esse vídeo? O cara sobe no altar, manda a igreja abrir em João 23. Ele procura e não acha. E ele fala assim, eu não achei, eu vou citar de cabeça. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São João 23. Eu falei que ele pregou essa pulando fogueira. Irmão, tem que estudar, irmão. Tem que ler. Tem que orar, irmão. Tem que fazer jejum, irmão. Tem que se consagrar.
Mas como você não amadureceu, você só consegue observar aquelas 2 horas que o pastor está em cima do altar pregando. Eu quero isso. Eu quero ser ministro de louvor. Não quer fazer uma indústria de artes para aprender a tocar, aprender a cantar. Não sabe ler partitura. Mas precisa? Não, irmão, precisa se dedicar. A gente vê muito chamado por aquilo que a gente está vendo. Por isso que eu falo, eu quero ser pastor. Vem andar comigo. Vem. Para cumprir o seu propósito em Deus, você precisa crescer, irmão. Você precisa amadurecer. É tão legal quando o culto está acontecendo. O pastor vem e põe a mão na cabeça do povo, o povo cai. Que legal! O povo é cheio do Espírito Santo. Que isso? Fé, mas não olha os anos e anos e anos de busca pela manifestação do Espírito. A gente precisa amadurecer, a igreja precisa amadurecer. Pastor, eu quero estar cheio. Eu oro para que Deus encha a glória de Deus encha a terra. Meu irmão, se você entendesse Bíblia, você já ia saber que a terra já está cheia da glória de Deus. O que a palavra de Deus diz é que a terra se encherá do conhecimento da glória. Você vai conhecer aquilo que você carrega. Você vai conhecer aquilo que você carrega, irmão. Mas nós precisamos amadurecer. A gente precisa crescer. Esse caminho da maturidade, ele é um caminho de acesso à herança plena. A herança plena. Tem crente que a caminhada cristã, tem gente que vive a caminhada cristã assim, não, eu já levantei minha mão no culto, eu fiz aquela oração lá de confissão, né? Já entreguei minha vida a Jesus. E aí, irmão, daqui para frente é o quê? Não, agora eu estou esperando para chegar minha hora para viver em glória com Cristo. Quando você amadurece na fé, você aprende e entende que você pode não só viver em glória com Cristo, mas enquanto você não vai viver em glória com Cristo, você pode trazer essa glória para aqui, para hoje, para agora, para se manifestar na tua vida. O amadurecimento, irmão, é um processo. Existem processos na Bíblia, irmão, não é nada instantâneo. Quando você vai ver a Bíblia falar sobre a vontade de Deus, ela fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É um processo. Ela é um processo. A gente precisa passar por esse processo de amadurecimento. Ele não é de uma hora para outra. Não é. A gente precisa caminhar nesse processo de amadurecimento. Não existe nenhum instantâneo. Quando a Bíblia vai comparar o crescimento espiritual, o amadurecimento, ela compara a um bebê recém-nascido, a um novo convertido. É um recém-nascido. E quando a gente fala de amadurecimento espiritual, tem uma coisa que é fantástica, irmão. É porque, assim, muitos na igreja não conseguem entender, porque a gente está falando que o novo na fé, independente da idade dele, pode ter 100 anos, entregou a vida a Jesus agora, ele é um bebê. Ele é novo na fé. Só que o que a igreja faz? O que o povo de Deus faz? Ela olha a maturidade física e emocional da pessoa
E fala, não, a maturidade espiritual está igual. Acabou de converter. Não entende nada de Bíblia. Acabou agora de conhecer a Jesus. Então ela é um bebê na fé. É um recém-nascido. Ela precisa de cuidados, assim como um bebê precisa. Ela precisa de leite, leitinho. Ela não consegue digerir um alimento sólido. Ela não tem discernimento espiritual para aquilo. Então ela precisa de leitinho. Você precisa pegar o novo na fé e carregar ele no colo. Irmão. Carregar ele no colo. Pessoa nova na fé, aí está sendo acompanhado por alguém, a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, o que foi, irmão? Fulano desviou, caiu, olha que absurdo. Fica absurdo não, já esperava. Mas como assim já esperava? Ele é novo na fé, irmão. Ele não está firme como você. Eu ia me assustar se você caísse. Você é maduro. Mas um novo na fé não. Ele precisa ser acompanhado, discipulado, ensinado. Ele precisa amadurecer, ele precisa de uma atenção maior. Porque eu já escutei, gente. Pastor, a igreja cresceu, o senhor não me dá mais atenção. Isso é caso verídico, viu, gente? Eu falei assim, então, irmão, eu achei que você era maduro o suficiente para entender que eu tenho que dar atenção para os novos. E você me ajudar nisso. Tem uns crentes maduros, de vez em quando, quer dar uma... Sabe aquela fase? Aí é aquela fase da pré-adolescência, né? Onde não é criança, mas não quer chegar a ser adolescente. Eu sei o que é isso que eu tenho em casa. Tem hora que a gente fala que dá crise de bebezinho. Tem crente que dá crise de bebezinho. Tem crente que dá crise. Já é para estar dando fruto, já é para estar discipulando pessoas, é para estar ganhando gente para Jesus, e está ali, pastor, não me deu a paz do Senhor. A igreja precisa amadurecer, irmão. Ela precisa crescer. E quando eu falo crescer, eu não estou falando de número, mas eu estou falando espiritualmente. O povo de Deus precisa crescer. Pastor, por que a gente, já me perguntaram, por que a gente não vê tanto sim, igual na Bíblia, tantos sinais, prodígios e maravilhas? Foi simples, irmão, porque você é um bebê ainda na fé. Você não amadureceu. Quando você amadurecer, a gente consegue ver. O bom é que tem gente que já formou que está assistindo a aula. E está de novo, né? Tem até professor assistindo a aula. Então a gente precisa crescer espiritualmente. Precisa haver um amadurecimento, irmão. Aí, irmão, você levantou a mão por quê? Porque todo mundo levantou, eu estou levantando também. Você tem que entender por que você levanta a mão para Deus. Que é para adorar Ele. Que é para glorificar Ele. Não é porque alguém mandou. Não existe crescimento instantâneo, é um processo. Você precisa passar por esse processo. Então, o novo convertido, ele é um bebê na fé, ele é um recém-nascido. Depois, ele cresce e ele vira um menino. Depois um jovem, depois um adulto e até mesmo um pai. Que além da procriação, tem a responsabilidade de cuidar de quê? Dos novos filhos. Que foram gerados espiritualmente.
Então, entender esse processo passo a passo também é de suma importância. É extremamente importante. À medida que vamos amadurecendo, irmão, Deus vai confiando de uma forma progressiva cada vez mais daquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Então, o que acontece? Eu já até ministrei sobre isso. Tem gente que quer viver das experiências passadas. Só que você não pode ficar preso no passado. O que você viveu em Deus foi bom, foi uma experiência fantástica, foi, mas Deus tem coisas novas para você. Você precisa amadurecer, você precisa crescer para viver coisas novas em Deus. Essa é para parar? Como é que é? Eu não sei. Eu nunca sei, gente. Nas aulas, a única vontade que eu tenho é jogar essa campainha longe. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, gente? Eu vou parar por aqui. Chega de ser socado pela palavra de Deus. Essa é uma das matérias do seminário. Nós temos uma bancada ali de inscrição. No final, não tem uma pregação aqui ainda. Mas no final, procura o pessoal que vai estar ali na bancada. Faz a sua inscrição, irmão, para o test drive. O test drive, irmão, ele é gratuito. Ele é gratuito. Ou seja, você não precisa pagar para fazer o test drive. Você vai assistir uma semana de aula de graça. A matéria dessa semana é aliança de sangue. Nunca mais na sua vida você vai tomar ceia do mesmo jeito. Então, faz a sua inscrição para o test drive. Participe do test drive, seja ministrado. Deixe o Senhor falar ao teu coração. Pastor, mas a mensalidade, irmão, faz o test drive. Depois você senta com o pastor Anderson e fala sobre a mensalidade com ele. Com certeza vocês vão conseguir chegar num acordo. Mas faz a sua inscrição hoje ainda para o test drive em nome de Jesus. Alguém joga essa campanha fora. Amém? Glória a Deus. Cadê a menina? É direto? Então já vamos orar pela preletora da tarde. Quer que joga para cima o púlpito ou vai ficar aqui embaixo? Não me responsabilizo. Cadê o microfone?